Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou estar aqui contando um testemunho para vocês, né? Um testemunho que Deus fez na minha vida, na vida da minha filha, né? Para ser mais específica. Bom, eu tava muito na dúvida se eu contava para vocês sobre isso, né? Que eu tô postando meus vídeos aí, né? Eu tô um pouco atrasada nos meus vídeos aí para vocês, né? Mas eu decidi contar, né? Para deixar registrado aí, né? Quanto Deus é bom na nossa vida, né? Quanto Deus é bom na minha vida. E, gente, vamos lá. A minha filha, quando ela nasceu, ela dormia muito. Lá no hospital ela dormia muito. Os outros bebês chorando, ela dormindo muito. E a minha mãe pensando que era normal, né? Que talvez era o jeitinho dela, né? Que ela era mais quietinha e dormia bastante, né? E só que não era, gente. Aí nós começamos a achar estranho, né? Que ela tava dormindo demais lá no hospital, mas eu pensei, dentro da minha barriga ela quase não mexia. Então pra mim tava normal aquilo, né? Aí, como ela tava mamando bem, fez cocôzinho, xixizinho, tudinho, e não tava sentindo nada, não tinha febre nem nada, eles mandaram embora, né? A gente pra casa com um dia, porque foi parto normal, né? Então com um dia já vai pra casa. Então fomos embora, né? A cidade que eu tive viajado foi numa cidade depois da minha, né? Em Bom Jesus, e eu moro em Monte Alegre, né? Do Piauí. Então a gente foi para Bom Jesus Tajade, aí ganhamos alta e viemos embora pra casa, né? Eu fiquei na casa da minha mãe, né? Que é em Monte Alegre. Então, quando a gente tava ficando lá na casa da minha mãe, eu tive viajado na segunda-feira, 26 de maio. Aí na terça-feira nós recebemos alta, mas não fomos embora. Ficamos na casa da minha cunhada, lá em Bom Jesus. Aí na quarta-feira fomos embora. De manhã cedo. Não, de manhã cedo foi de tarde, meio-dia. Aí quando foi na quinta-feira, à tarde, depois de almoço assim, eu banho a Jade, né? E minha mãe banhou a Jade. Eu dei o mamazinho pra ela, né? Deu o peito e coloquei ela pra dormir. Então ela dormiu e eu tô vendo que ela tá dormindo, gente. Foi meio-dia, né? Na hora que eu botei. E deu de tardezinho, eram umas 4 e pouco. E ela dormindo ainda. Aí, eu saí, eu só tinha deixado ela deitadinha, né? Lá na cama. Aí eu fui pegar nela, eu tava achando ela tão quentinha, mas como tava muito calor, eu tava pensando que ela tava muito quentinha por causa do calor. Mas aí, bem na hora que eu me desesperei, né? Que eu peguei nela e eu saí correndo. Mãe, a Jade tá muito quente, eu tô achando que ela tá com febre. Na hora que eu fui falar isso pra minha mãe, meu sogro chegou, né? Lá na casa da minha mãe. E pra ver a Jade, que é o vô dela, né? No caso. Chegou pra ver ela. E nessa hora, foi bem na hora que eu tava indo avisar minha mãe. Aí ele escutou, né? Eu já falei pra ele tudo, né? Aí todo mundo se desesperou, gente. Aí achamos melhor levar a Jade pro hospital da minha cidade. Então lá vamos nós levar a Jade pro hospital da minha cidade, né? Chegando lá no hospital, eles mediram a febre dela e ela realmente estava com febre. Ah, lembrando que eu tinha um termômetro em casa, então eu medi e tinha dado, acho que era 38 ou alguma coisa. Ela tava com a febre muito alta. Então, aí que a gente desesperou mais, né? Aí chegando lá no hospital, mediram a febre dela, tava alta e tudo mais. E aí internaram ela, né? Porque um recém-nascido com febre é algo sério, né, gente? Fiquem alerta aí, viu? Se vocês tiverem um recém-nascido que tiver com febre, vão atrás, porque não é normal uma criança, um recém-nascido ter febre. E aí ficamos internados no hospital da minha cidade. Só que no hospital da minha cidade é pequenininho, gente. Então eles não resolvem tanta coisa assim, problemas sérios. E tipo, não tem. Eles não são focados em pediatria, né? Que é cuidar de criança, né? Não tem nenhum especialista aqui. Aí ficamos internados pra ver se a febre dela ia baixar e tudo mais. Ela não tomou medicamento nem nada, né? Aí, quando foi dando mais à noite, né? Isso foi à noite, né? Até a hora de internet e tudo. Quando foi dando mais à noite, a febre dela foi baixando. Quando deu no outro dia, tava baixa a febre dela. Gente, isso eu de resguardo, gente. Eu estava de resguardo, sentindo muitas dores, muitas coisas ruins, né? Ui, não gosto nem de lembrar muito. Então, recebemos alta
do hospital, porque a febre dela tinha baixado, então eles mandou a gente ir embora. Aí eu tava dando só paracetamol pra ela, né, que é o remédio que pode dar pra criança, né. Eu tava dando paracetamol pra ela, então a febre abaixou, fomos embora pra casa, achando que tava tudo bem. Eles pediram até um exame de sangue dela, só que daí quando a gente foi levar ela lá na clínica, né, que é em frente ao hospital, eles não conseguiram, gente, pegar a veinha dela, porque como ela era recém-nascida, a veinha dela é muito fininhazinha. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Tem bebês que são mais fáceis pra achar a veia, tem bebês que são mais fáceis, só que ela não tinha veia, né, pra achar assim. Não tinha veia assim. A veia dela não era assim muito grossa, entendeu? Tem bebê que a gente consegue, que eles conseguem, né, de boa, né, mas ela não tava dando. Ah, então, meu esposo pegou e virou pra mim, Carol, a gente podia ir pra Bom Jesus, né, Vi? Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, se for pra ir pra Bom Jesus eu não aguento, gente, eu tava sentindo muitas dores. Ai, enfim, eu não quero entrar nesses detalhes com vocês, mas eu tava muito mal mesmo. Daí, porque não é o foco, né? O foco é o testemunho sobre minha filha. Aí eu falei, mãe, se for pra ir pra Bom Jesus, eu não aguento ir não, porque eu tô muito mal, eu tô sentindo muito incômodo, muitas coisas ruins, né? Muita dor. Aí minha mãe falou, não, vamos ficar aqui, né? Porque ela tá bem, ela melhorou, a febre baixou, né? Vamos ver se vai melhorar. Aí meu esposo veio embora pro interior e eu fiquei lá na casa da minha mãe. Aí, quando foi de tarde, não, quando foi de manhã, que eu peguei minha filhinha, gente, ela estava quente, que eu botei ela pra mamar, ela estava quente, eu senti, né? A gente sente no peito da gente que a criança está com febre, eu senti que ela estava com febre. Aí nessa hora eu já me desesperei, gente. Aí não sabia o que fazer, comecei a chorar e eu tava de resguardo. Resguardo, a gente não pode chorar, não pode passar nervoso nem nada. Aí decidimos pegar minha filhinha e ir para Bom Jesus, né? Que foi onde a cidade dela nasceu, que tinha pediatra e tudo mais. E ela tinha que fazer até uns testes, teste de ouvidinho, olhinho, linguinha, vários testes, né? Então já decidimos ir para fazer tudo isso e ver se a gente descobriu o que era essa febre, né, da minha filhinha. E, gente, eu já me desesperei, gente, que coisa ruim, que medo que dá na gente, né, de perder a filhinha da gente. Aí, eu até pedi oração pra pastora lá da igreja, a pastora Luísa. Muito obrigada, Luísa, pela oração, que me ajudou demais a lembrar que Deus está comigo sempre, né, Deus está comigo e Ele estava na frente de tudo. Então, eu pedi pra Ele ir na frente de tudo, preparar tudo, para que minha filha melhorasse, né? E foi o que aconteceu, graças a Deus. Ele planejou tudo, gente. Deu certinho para o patrão da minha irmã. O patrão da minha irmã emprestou o carro dele para um funcionário dele levar a gente até Bom Jesus. Levou a gente até Bom Jesus, fomos para a UPA de Bom Jesus. Gente, a UPA lá, sinceramente, gente, é uma coisa terrível a UPA de lá. Não dá vontade de encostar em nada. Meu Deus, pensa num lugar terrível. Enfim, chegamos lá na UPA, consultaram a neném. Não, a febre é normal, da febre em recém-nascido, a moça, né? A enfermeira falou, continua dando paracetamolzinho que ela vai melhorar. Aí então fomos pra casa da minha cunhada, que minha cunhada mora lá, em Bom Jesus. Aí pensando que minha filhinha ia melhorar, e ela sempre molinhazinha e tudo. Aí quando foi no outro dia, no sábado, isso já era no sábado. Marcamos o teste do olhinho, né, de tudo, né. Aí levamos ela lá na clínica, né, do doutor, da clínica do doutor Ricardo, acho que é, não. Aí marcamos com a pediatra, com a doutora Elke, e pra fazer os testes, né. Aí chegando lá, na hora de fazer os testes, né, e ela, gente, foi a enfermeira não, foi a doutora que ajudou no meu parto da Jade. Então ela tá com a Jade desde o nascimento, viu? Jade nasceu. Ô Jadinha, a Jadinha tá dormindo. Tá menino, vovó, tá menino. Porque esses dias está muita coisa na minha vida. Foi ela que prestou os primeiros socorros à minha filha. Aí, na consulta, né, ela fez o teste da linguinha. Ela falou que a linguinha da Jade era presa, né, enfim. E o olhinho dela tinha que ir atrás, porque de um oftalmologista, porque ela não conseguia ver uma faixinha vermelha no olho dela. Mas não
Aí nós falamos que a Jade tava com febre, tava dando febre. Aí ela falou que quando a recém-nascido tem febre, tem que procurar, né? Falamos, não, nós fomos na UPA, simplesmente mandaram a gente pra casa, porque falaram que era normal, febre em recém-nascido. Ela, não, febre em recém-nascido não é normal. Aí ela fez um encaminhamento, muito obrigado, viu? Porque esse encaminhamento foi o que salvou a gente. Encaminhou a gente pro hospital, a Jade pro hospital pra ficar internada. E colocou até onde tinha quarto disponível pra Jade. Porque é muito difícil achar quarto lá. Ainda botou ela no quarto. Botou até a indicação dos quartos, né? Que tava disponível. Ela sabe, né? Que ela é doutora. Ela conhece tudo lá no hospital. E da UPA e vários lugares. Aí encaminhou a gente pra lá. Aí lá fomos nós. Voltamos pra UPA. Porque tem que passar pra ele na UPA. Ficamos lá na UPA o sábado. A parte da tarde todinha. Esperando arrumar um quarto lá pra nós. Aí arrumaram, gente, graças a Deus, um quarto. Ficamos no mesmo lugar onde eu fiquei depois de parir a Jade, né? No quarto das cesáreas, das mulheres que fazem cesárea. O meu não foi cesárea, mas eu fiquei lá. Aí então ficamos de novo lá. E graças a Deus a minha mãezinha pôde ficar com a gente, né? Porque eu tava de resguardo, gente. Eu não conseguia muito bem mexer com a Jade, cuidar da Jade, nem andar eu tava conseguindo. Porque apesar do meu parto ter sido normal, eu sofri uma episiotomia, gente. Enfim. Então, os pontos que eu peguei estavam incomodando muito. Eu não conseguia sentar pra amamentar a Jade, era deitada. Minha mãe que botava ela pra rotar. Então, minha mãe foi meus pés, meus braços, tudo. Eu agradeço muito a Deus por minha mãezinha ter ido com a gente, ter estado com a gente nesse momento, gente. Porque ajudou muito, muito, muito. De verdade. Obrigada, mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo. Muito obrigada mesmo, ó. Amamos a senhora. De coração. Aí, no que ela ficou internada, a doutora pediu um exame de urina e um exame de sangue. Lá na UPA, gente, tiraram tanto sangue, tentaram tirar tanto sangue da Jade, achar a veinha, né, na verdade, pra dar um medicamentozinho. Mas não achava, gente, de jeito nenhum. Eu acho que era por causa do probleminha que ela tava, né, da febre. Eu já vou dizer pra vocês que ela tinha. Por causa dessa febre dela. E eles tentaram e furaram várias vezes a mãozinha dela. Até hoje, gente, a mãozinha dela tem uns furinhos. E furaram aqui, furaram no pé. Aí até que o enfermeiro falou, não, eu já achei uma vez a veia do menino na cabeça. Menino, mas me deu uma raiva. Se fosse pra furar a cabeça da minha filha, Deus me livre. Eu tinha pegado minha filha e ido embora. Porque, né, é judiação, gente. Eu já tava pra morrer de tanto que furava o bracinho dela, gente. Oh, meu Deus, um bracinho tão pequenininho. Tão pequenininho. Nossa, só de lembrar meu coração dói. Família, boa noite. Eu tô aqui nos meus aposentos reais. Mas no vídeo fica branquinha a mão. Dá branquinha assim não, gente. Chega a tá pálida. Tô aqui deitadinha, com minha mamusca. Não quis deitar aqui no meu berço real. Estou aqui. Daí, lá no hospital, fizemos a coleta do xixi dela na segunda-feira, que conseguimos fazer, né, e mandar pro laboratório. Isso, né, ficou no sábado no hospital, a partir da noite do sábado para domingo. Passamos o domingo lá dentro do hospital. Segunda-feira dentro do hospital, porque não conseguimos fazer na segunda-feira. Quando foi na terça-feira que conseguimos. Aí, conseguimos, né, fazer o xixizinho dela. E nisso já tinha vindo o medicamento, porque a doutora já sabia, gente, o que ela tinha. Não precisamos nem fazer o xixizinho. Era só para confirmar mesmo, né, o que precisava do xixizinho para ela receber alta, né, do exame de urina, na verdade. Aí, ela já tava tomando medicamentozinho, né, nesses dias, e eles queriam furar o bracinho dela de novo, furaram de novo, 1 milhão de vezes lá naquele hospital. Eu já tava pra morrer, gente, meu coração tava apertado. O bracinho da minha filha, gente. Só que não conseguiram dar o medicamento na veia, né. E, gente, por que já não tentaram dar esse medicamento via oral, né, que era tomando, né, pra minha filhinha? Se tinha, eu não sabia que tinha, né. Titia, abre os olhinhos, titia. Aqui é trave não. Olha que vem a câmera. Jade, acorda, mocinha. Acordei, mas gente, você me deixa. Acorda, moça. Isso é hora de estar dormindo? Isso é hora de estar dormindo? Vocês me deixam. Titia de vovó.
Tá aqui tomando meu tetê, mas um tetê diferente. O tetê é ruim, minha gente. Maria, até hoje eu abri com um negócio ruim desse. Ave Maria. Você quer dois negócios ruins demais? Não, burrinho. O negócio ruim, minha gente. Deus me livre. Descobrimos que ela tinha infecção no sangue, né? Deu infecção no sangue dela, né? Eu não sei se foi durante a gravidez ou durante o parto, né? Que ela aconteceu isso com ela, né? A infecção de sangue. Enfim, aí ela tomou remédiozinho e graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, gente, minha filhinha melhorou. E, ai, Deus é bom, gente, Deus é bom. E também preparou a nossa volta para casa, fomos embora. Graças a Deus, gente, esse dia dentro do hospital, pensa, você sair do hospital, pare sua filha, né, ter seu filhinho, e ir embora pra sua casa, pensar, nossa, tá tudo bem, sua filhinha começar a dar febre, você não sabe o que é, e na sua cidade os médicos não tem médico especializado em criança, você tem que ir pra outro lugar de resguardo, sentindo dor, e ficar numa UPA, em pé, sentindo dor, sentado, que eu não conseguia ficar sentada, não podia deitar. E, enfim, gente, foram momentos terríveis, mas Deus capacita a gente. O que eu sempre vinha na minha cabeça, gente, era que Deus não dá uma batalha pra gente a qual a gente não consegue lutar. E eu só lembrava de eu falar pra minha mãe, eu não vou aguentar ir pra Bom Jesus. Mas na hora que precisou, eu consegui, né? Eu tive que aguentar, mas não foi por mim, eu acredito que foi por Deus que me deu força, porque se fosse por mim eu não teria conseguido, né, ir com a minha filhinha, acompanhar a minha filhinha. E eu tinha que acompanhar, gente, porque ela é recém-nascida, mamava no peito, né. Mas Deus me deu forças, graças a Deus, gente, graças a Deus. Deus é maravilhoso. E foi esse, gente, meu testemunho. Eu sei que pra muitos, né, pode ser, ai, que besta, né. Mas, gente, foi algo inexplicável, assim, na minha vida que Deus fez, né? Porque na hora que acontece alguma coisa com os filhos da gente, a gente não sabe o que faz. Porque o bebezinho, você não sabe o que ele tá sentindo. E existem tantos casos de bebês que morrem, né? Assim, quando nascem. Nossa, meu coração apertou. E Deus é bom demais, preparou tudo. Eu tanto que é difícil achar vaga lá no Hospital de Bom Jesus, né? Deus fez tudo do jeito dele e para mostrar que a nossa vontade não é nada perto da vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável e dura para sempre. E é isso, gente. Foi esse meu testemunho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Confie em Deus que tudo dá certo. Amém. Tchau. Aí, tia, você falou que não vê eu acordada, ou tô acordada, tia, de olhão aberto, ó. Olha o tamanho do olho. E tá com soluço, tia. Não quis pegar a TT pra acabar o soluço. Aí tá esquentando aqui no colo da avó pra ver se para esse soluço. Mas olha o tamanho do olho. Quem disse que eu não fico acordada? Ó, meu horário de acordar é esse, ó. Fico acordada, quando é mais tarde eu vou dormir. Deixo minha mamãe dormir. Mas agora eu tô acordada, ó. Agora que é 6 horas da tarde. Treinando as costinhas, bracinho e pescoço. Ó, papai, já tá virando, ó, cabeça de um lado pro outro. Que já ela tá andando, ó. Jade. Ei, mamãezinha. Jadinha. Ó. Mas a moça tava sorrindo e fechou a cara. Só porque viu o celular. Hein? Hein, Nenezinha? Mãezinha. Boa tarde. Você quer um mamazinho, é? É minha princesa.
Jade. Eita, eita.